A busca pelo novo treinador da seleção brasileira segue a todo vapor e os torcedores já têm um favorito. No Nerd Futebol Clube, você vai ficar por dentro das últimas notícias do mundo do futebol. A CBF anunciou oficialmente a demissão do técnico Dorival Júnior após uma sequência de resultados decepcionantes. Desde que assumiu em janeiro de 2024, Dorival comandou a seleção em 16 partidas, com um retrospecto de 7 vitórias, 7 empates e 2 derrotas. O estopim para a sua saída foi a goleada por 4-1 para a Argentina, em Buenos Aires, pela 14ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. O resultado deixou o Brasil na 4ª colocação das eliminatórias, com 21 pontos, 10 a menos que a líder argentina. Nos reunimos com o Dorival Júnior e também com o Rodrigo Caetano, que está aqui ao lado, e a CBF neste momento anuncia que encerrou o ciclo do Dorival. A gente agradece muito pelo trabalho que ele desempenhou à frente da seleção brasileira e a gente deseja para ele todo sucesso e novos desafios em sua carreira. Portanto, a partir de agora, vamos trabalhar na busca de um substituto, disse o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, em pronunciamento oficial. Pela 14ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo, o Brasil acabou derrotado por 4-1 contra a atual campeã mundial. Na entrevista coletiva depois da partida, Dorival já falava em tom de despedida. O trabalho estava sendo desenvolvido. Lógico que o resultado machuca. É um sentimento que nós temos. É natural que esperava uma reação diferente da equipe por tudo aquilo que vínhamos fazendo, disse o agora ex-treinador. A derrota do Brasil para a Argentina por 4-1 terça-feira, 25 de março de 2025, no Monumental de Núñez, não aumentou apenas a pressão sobre Dorival Júnior, mas também ampliou a lista de marcas negativas da seleção nestas eliminatórias. A goleada em Buenos Aires foi a maior sofrida pela equipe nacional na história do classificatório para a Copa do Mundo, superando os 3-0 para o Chile em 2000. Também foi a pior derrota para os argentinos em 61 anos. Ainda, com os 4 gols levados no Monumental, a equipe de Dorival sofreu só nesta data FIFA o mesmo número de gols que em toda a campanha das eliminatórias de 2022, sob o comando de Tite, 5. Apesar do acúmulo de recordes negativos, que inclui também a passagem de Fernando Diniz, Dorival Júnior acredita na recuperação da seleção brasileira nas eliminatórias. Acredito muito no meu trabalho. É um processo complicado, difícil, mas não tenho dúvidas em afirmar que nós encontraremos o caminho. Com todas as vivências do futebol, talvez seja o momento mais delicado. Mas eu jamais desisto e busco sempre encontrar caminho nos times que comandei, disse o treinador após a derrota para a Argentina. Maringá de Comunicação. Coube a minha última pergunta, eu quero te trazer algumas informações históricas. Foram 24 anos sem título, entre 70 e 94. Naquele período, o Parreira assumiu a interrupção de um ciclo ali entre 91 e 92. Agora o Brasil vai completar 24 anos, você assume também na interrupção de um ciclo. Dentro do material que você encontrou, você acredita que é possível o Brasil retomar a subida nessa roda gigante? Você tem convicção de que é possível o Brasil voltar a ser competitivo na Copa e reconquistar a confiança do torcedor? Eu não tenho dúvidas disso. Podem esperar que nós estaremos na decisão da Copa do Mundo. Marcas negativas da seleção brasileira nestas eliminatórias. Primeira derrota em casa nas eliminatórias. 1-0 para a Argentina, com Fernando Diniz. Seleção perdeu 3 jogos seguidos pela primeira vez no classificatório. Uruguai, Colômbia e Argentina. Com Fernando Diniz. Derrota para o Uruguai depois de 22 anos. 2-0 em outubro de 2023. Com Fernando Diniz. Primeira derrota para a Colômbia na história das eliminatórias. 2-1 em novembro de 2023. Derrota do Brasil nas eliminatórias. 4-0 em 2023. 1 para a Argentina. Com Dorival Júnior, Brasil sofreu em 2 jogos o mesmo número de gols que nas eliminatórias de 2022. Com Dorival Júnior, Brasil sofreu 2 gols em menos de 15 minutos depois de 70 anos. Com Dorival Júnior, pior derrota desde o 7-1 para a Alemanha em 2014.
Com Dorival Júnior, pior derrota para a Argentina em 61 anos. Com Dorival Júnior, essa foi a pior derrota da seleção contra a Argentina desde 1964, quando o Brasil perdeu por 3-0 no Pacaembu. Além disso, o placar de 4-1 entrou para a lista de recordes negativos do time. A busca pelo novo treinador da seleção brasileira segue a todo vapor e os torcedores já têm um favorito: o português Jorge Jesus, atualmente no comando do Al Hilal. Segundo uma enquete realizada pela CNN Brasil, o ex-treinador do Flamengo lidera a votação com 39% da preferência. Na segunda colocação, aparece outro português, Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, com 16% dos votos. Logo atrás estão os consagrados Pep Guardiola. Atualmente comanda o Manchester City, 15%, e Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, 11%. E os torcedores já estão falando sobre alguns nomes que podem agradar os brasileiros. E os mais cotados, por enquanto, são todos estrangeiros. Vamos falar sobre alguns nomes que estão aí pipocando entre os torcedores e a situação de cada um. Já aparece aqui comigo, olha só, começando por Carlo Ancelotti, que é a paixão antiga ali da CBF, do Edinaldo Rodrigues, que nunca escondeu a vontade de poder contar com Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, à frente da seleção, mas ele que disse hoje, né, que não fez nenhum contato com a Confederação Brasileira de Futebol, portanto, opção descartada pelo menos por enquanto. Depois a gente tem Pep Guardiola, que é o técnico do Manchester City, mas ele tem o contrato dele com o City vai até 2027, até junho de 2027, então tem aí mais esse impeditivo ali, digamos, no nome do Pep Guardiola, mas é um dos nomes cotados e pensados ali na CBF também. E agora a gente vai para o nome mais possível, Márcio, que é o de Jorge Jesus, muito conhecido pela torcida do Flamengo, técnico hoje do Al Hilal da Arábia Saudita. O português nunca escondeu o desejo dele de treinar uma seleção, né? Então, pode ser que, a partir do momento que o Ancelotti esteja fora ali de contexto, o nome mais cotado, então, é o Jorge Jesus. Por fim, Abel Ferreira, o treinador português multicampeão pelo Palmeiras, chega assim a ser ventilado pela ótima campanha que tem à frente do time paulista desde que assumiu o comando em 2020. E agora, torcedor, quem você acha que deve ser o próximo técnico da seleção? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade do mundo do futebol.